Veja o que a Bíblia nos revela. Para você ver como o ser humano ele é mais difícil de ouvir a voz de Deus. Deus ele falou com Adão e Eva e disse para ele não comer do fruto que estava no meio do jardim. O que foi que ele fez? Comeu do fruto. Agora veja a diferença das outras criações de Deus. Deus ele falou com a nuvem e a nuvem mandou um grande dilúvio sobre a terra. Veja bem, a nuvem ouviu a voz de Deus e obedeceu. E veio um grande dilúvio sobre a face da terra. Deus ele falou com a jumenta que levava Balaão. Balaão, o profeta que ia desobedecendo a Deus, ia por caminhos errados. O anjo de Deus apareceu na frente da jumenta e disse: pare, e a jumenta parou. Veja, até os animais, eles obedecem a Deus. As nuvens obedecem a Deus. Deus ele falou com o vento e o vento lhe obedece. Veja o que a Bíblia ela nos faz entender a diferença do homem para as outras criações. Deus ele fala com o sol. O sol ele tem hora certa de sair, de atravessar o universo. Diz no livro do profeta Enoque que ele passa por 7 portais. O grande astro, que é o sol, ele passa por 7 portais. Ele obedece a hora de passar e a hora de sair. Deus ele falou com o ventre de Ana. Ana não podia ter filho. E Deus falou com o ventre de Ana e ela teve um filho chamado Samuel. Interessante, né? Até o ventre obedece a Deus. Deus ele falou com os leões. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus falou com os leões, com os animais, para não atacar Daniel naquela noite. Os leões estavam com fome. Eles viram Daniel, mas Deus falou: olha, não toquem Daniel. E os leões deitaram, ficaram quietos, olhando para Daniel e não mexeram, porque até os animais obedecem à voz de Deus. Deus ele falou com o fogo. Presta atenção, o fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego não ajoelharam perante a estátua do rei Nabucodonosor e eles foram lançados no fogo para morrer. E o que foi que aconteceu? Deus falou com o fogo. Deus falou com o fogo para que o fogo não queimasse aqueles 3 jovens. E está lá no livro de Daniel. Esses 3 jovens foram lançados no fogo. Eles caminhavam dentro do fogo e o rei ficou impressionado, porque o fogo não queimava eles. Deus falou com o fogo e o fogo obedeceu à ordem de Deus. Presta atenção à tristeza que nós, os seres humanos, somos aos olhos dele. Aos olhos de Deus, nós somos pior do que os animais. Aos olhos de Deus, nós somos pior do que o sol, pior do que o vento. Olha, Deus ele falou com o mar e o mar lhe obedeceu. Quando Moisés estava diante do mar vermelho, o que foi que aconteceu? Moisés levantou as mãos para o céu e Deus ordenou que o mar se abrisse em 2 partes. E o mar se abriu em 2 partes. O que é que nós, como seres humanos, podemos carregar o nome de cristão se nós não obedecemos à voz de Deus? Como que nós vamos dizer que somos filhos de Deus se o mar obedece à voz de Deus e nós não obedecemos à voz de Deus?
Deus ele ordenou: mar, se abra, e o mar se abriu. O mar se abriu em duas partes. O povo de Israel atravessou a pé enxuto. Jesus estava no barco e o vento começou a revolquear aquele barco. Os discípulos começaram a pensar que iam morrer. Jesus levantou sua mão e disse: vento, mar, se aquieta. E o vento e o mar se aquietou. Meu Deus, o que somos? O que somos? Que estamos sendo? O que estamos sendo aos olhos de Deus? O vento obedeceu à voz de Deus. O mar obedeceu à voz de Deus. Uma jumenta, nós somos pior do que jumento. Uma jumenta obedeceu à voz de Deus. Olha a nossa situação aos olhos de Deus. Jesus levantou sua mão e disse: vento, mar, se aquieta. E o vento e o mar se aquietou. Olha a nossa misericórdia. O que somos, meu Deus? O que estamos sendo? Os seres humanos é a pior criação. Os seres humanos é a pior criação. Por isso que Deus, lá no livro de Gênesis, ele diz assim: me arrependo de ter feito os seres humanos. Deus se arrepende. Deus se arrependeu de ter feito eu e você. Nós não presta para nada. Nós não presta para nada. É por isso que ele fez o inferno, para lançar os seres humanos lá, junto com Satanás, porque raça ruim de obedecer a Deus somos nós. Veja bem, Deus falou com um morto e o morto lhe obedeceu. Lázaro estava morto. E Jesus chegou perante a sepultura dele, ele estava morto há 4 dias. Jesus levantou a mão e disse: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. No livro do profeta Ezequiel, estava um vale de ossos secos. O profeta olhou e viu um monte de ossos de pessoas mortas. E Deus deu ordem que aqueles ossos se juntassem, cada osso a seu osso, criasse pele, carne. E os ossos ouviram a voz de Deus. Olha a nossa situação. Os ossos ouviram a voz de Deus, criou os ossos, cada um voltou para o seu lugar e se levantou um exército extremo. Deus falou com o peixe e o peixe lhe obedeceu. Nós somos pior do que peixe. Jonas, quando foi lançado no mar, o que foi que aconteceu? Deus deu ordem ao peixe que engolisse Jonas. E o peixe obedeceu. É como se ele olhasse para o céu e ficasse na expectativa. O que é que o senhor quer, senhor? Eu quero que você engula Jonas. É para já, engula ele já. E o peixe foi lá e engoliu. A baleia foi lá e engoliu Jonas. Está na Bíblia, quando Jesus precisou pagar imposto, ele foi ao mar. E ele deu ordem que um peixe entregasse uma moeda para o discípulo. Um peixe veio, e quando o peixe veio, que o discípulo pegou aquele peixe, que abriu a boca do peixe, estava a moeda dentro da boca do peixe. O apóstolo Pedro passou a noite toda tentando pescar, não conseguiu pescar. Aí Jesus foi o que ele fez. Jesus entrou no barco. O apóstolo Pedro lançava as redes e os peixes fugiam das redes. E o apóstolo Pedro passou a noite toda tentando pescar e os peixes fugindo da rede e ele não conseguiu pescar nada. Amanheceu o dia, Jesus entrou no barco e disse: Pedro, lança de novo tua rede, lança. E ele disse: mas senhor, eu passei a noite toda
lançando a rede, não pesquei nada. Jesus disse, lança de novo, pode lançar de novo. Você vai lançar mais uma vez só, você vai lançar a rede mais uma vez, para você ver o que é que vai acontecer. Naquela mesma hora, Jesus tocou na água e deu ordem que todos os peixes viessem para a rede. E os peixes vieram. Isso dá vontade, irmão, de chorar. A nossa situação é terrível aos olhos de Deus. Aí Jesus vem à terra, nos ensina o caminho certo. Olha, vocês têm que andar assim, assim. E o ser humano, não, eu vou por aqui. Eu não quero obedecer. Pois seus pés, vocês vão tudo arder no fogo do inferno. Se eu não obedecer à voz de Deus, nós somos pior do que os animais. Se eu não obedecer a Deus, eu vou para o fogo do inferno. Eu vou arder nas caldeiras do inferno. Isso é uma realidade. Porque o sol obedece a Deus, o vento obedece a Deus, os animais obedecem a Deus, o jumento obedece a Deus, os leões obedecem a Deus, os peixes obedecem a Deus, os ossos obedecem a Deus, e nós, os seres humanos, não obedecem a Deus. E nós ainda diz que vamos para o céu. Que céu? Que céu que nós vamos? Então reflita isso. Nós, como seres humanos, nós temos que refletir. Hoje eu estava pensando e ouvindo a voz do Espírito Santo sobre este assunto. Tudo obedece a Deus. As nuvens obedecem a Deus, o mar obedece a Deus, o vento obedece a Deus, os animais obedecem a Deus. Tudo obedece a Deus, só não obedece o ser humano. O ser humano é a pior criação que Deus fez. Ô raça desobediente. Até o primeiro casal, que era o casal mais perfeito que existiu na terra, que foi Adão e Eva, Deus disse, não coma do fruto, pois os indivíduos foram lá e comeram. Nós presta para quê, irmãos? Para que é que nós presta? Nós só presta para dar dor de cabeça para Deus. É triste a nossa situação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos, viu? Oremos, porque isso é um recado de Deus, dado pelo Espírito Santo a todos nós. Se os animais obedecem a Deus, se o vento obedece a Deus, a lua obedece a Deus, as estrelas obedecem a Deus, o firmamento obedece a Deus, tudo obedece a Deus, tudo, os peixes, o vento, o mar, tudo. E nós? E nós? Eu, você, nós obedecemos a Deus mesmo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Dá vontade de chorar em ouvir a voz do Espírito Santo falando uma coisa dessa, que nós somos piores do que os animais, nós somos piores do que o fogo, nós somos piores do que os ossos, nós somos piores do que as baleias, nós somos piores do que os animais. Veja a diferença. Adão e Eva, primeiro casal mais santo que existiu na terra, foi o primeiro a desobedecer a Deus. E hoje nós estamos tudo lascados, condenados à morte, por culpa de um casal. Engraçado, Adão e Eva, preste atenção, Adão e Eva cuidavam dos animais e todos os animais obedeciam a Deus. Aí o próprio que cuidava dos animais não obedeceu a Deus. Vai entender uma coisa dessa? Não tenho mais nada a falar. Reflita nisso aí. Nós somos pior do que os animais.